Ora então, bom dia, e cá estamos nós para mais um sábado na biblioteca. Um sábado que é um sábado de abril, sábado 24 de abril, que nós aproveitamos para comemorar esta data tão importante que é o nosso 25 de abril, a data da Revolução dos Cravos. Então, o que é que nos lembramos, a equipa Mala de Histórias e Biblioteca de Bom Barral, criar aqui alguma diferença dos sábados que vão sendo dados ao longo deste ano, e criámos a possibilidade de conciliar a música com a narração. Para isso, vão assistir a uma contação um bocadinho diferente, que tem a minha voz, que tem o texto belíssimo de um livro escrito por José Jorge Letria e que conta a história, no fundo, do Zeca Afonso, que é um menino chamado Zeca, e que todos conhecemos, que o Zeca Afonso, que nunca ninguém vai esquecer a sua vida ao longo da palavra, das histórias, da intervenção política e da música, sobretudo da música. Para isso, pedimos ao João Maria Campos, que é um amigo de amigos, tal como o Zeca Afonso, um amigo traz um amigo também, e o nosso João Maria, que é um excelente músico, embora ainda jovem, fez-nos este enorme favor de emprestar as suas horas, mesmo em tempo de aulas, para vir aqui um bocadinho homenagear Zeca Afonso, tão bem tocado nas mãos deste menino, que será um próximo músico, tal como Zeca Afonso foi. E assim vou começar a ler-vos esta pequenina história, que tenho que encurtar, porque a história é um bocadinho longa. Aconselho vivamente a que o comprem. É uma história, como diz Saramago, e o próprio autor diz, é uma história que não é para adultos, não é para crianças, é para adultos e crianças. Todos o devemos ler. Ficamos a perceber um bocadinho mais do que foi a vida deste homem, o que foi o Abril, como foi pensado Abril, e afinal a razão de aqui estarmos todos em liberdade, podendo estarmos todos de mãos dadas, sobretudo agora, que estamos aqui todos privados um bocadinho de liberdade por uma questão diferente, que não é uma questão política, mas é uma questão sanitária, percebermos as conquistas que Abril nos trouxe, e a partir do momento em que temos essas conquistas, o que nos custa quando nos retiram um pedacinho delas, já toda a gente vem falar e ralhar para a rua. Reparem o que era, nesta altura, Zeca Afonso, um menino que tinha nascido em Aveiro, que depois vai para Angola e que viaja com os seus pais, o que foi para ele, a partir do momento em que toma a sua consciência política, conseguir viver num país em que faltava tudo para ser livre, e que ele, através do seu esforço e através desta arma poderosa que é a música, que é a arma do nosso João Maria Campos, que terá um dia a seu favor, e tantos outros meninos que se servem dela. Portanto, a forma boa que nós temos, que eles e o Zeca Afonso conseguiram, para que todos nós estejamos hoje aqui em liberdade, como já disse, festejar este dia especial. Para todos vós, aqui da Biblioteca de Bom Barral, da Mala de Histórias, de toda a equipa, um feliz 25 de Abril, e se puderem, ponham o vosso cravo. Não interessa qual a cor política, é o cravo da liberdade. Feliz 25 de Abril para todos. É de um menino chamado Zeca que vos falo, Zeca Afonso, nascido em Aveiro no dia 2 de agosto de 1929. Estando os pais ausentes em Angola, o Zeca juntou-se pela primeira vez a eles quando tinha 3 anos. Foi assim que aprendeu o significado da palavra longe. Nas longas viagens de barco que ele fazia para chegar até lá, o Zeca tinha tempo para pensar em muitas coisas, para pensar de tudo aquilo que lhe ia na cabeça e que o preocupava, e até de pensar nas primeiras músicas que havia de fazer um dia mais tarde. Em África, enquanto lá estava, o Zeca nunca sentiu verdadeiramente uma diferença entre ele e os meninos negros com quem brincava na rua e nos campos. Porém, observando a realidade como ela era de facto, não tardou a perceber que havia uma fronteira entre uns e outros, e que essa fronteira era criada pelos adultos brancos, que assim deixavam bem vincada a marca do seu poder e da sua autoridade. Se eles representavam o poder e a autoridade, o menino então preferia ser rebelde, porque essa era a sua maneira de ser
num tempo em que a liberdade dos meninos era coisa de que nem se falava e que nem se sabia lá muito bem o que era. E às vezes, com o seu olhar sempre vivo e atento, o Zeca dizia, como se anunciasse uma promessa, que desse lá por onde desse, um dia haveria mesmo de cumprir. Portugal não é livre, mas um dia há de ser, e eu hei de ajudar a que isso aconteça. Se não me deixarem ser livre, eu lutarei para que venha a ser, nem que seja com a voz das canções que eu trago na cabeça e que me fazem sentir esta liberdade e estar em liberdade, mas é mesmo agora que ainda não estou. Zeca sabia bem o que dizia, ainda que não estivesse bem seguro destas palavras e do seu significado, mas mesmo assim acreditava nelas. Primeiro em Aveiro e depois em Coimbra, sentia uma imensa vontade de regressar à África. Queria estar com a família e tinha saudades dos amigos, de tudo o que tinha estado com ele. Mas em África, quando lá estava, sentia exatamente a mesma coisa, vontade de partir e das saudades daqueles com quem se afeiçoara cá. E deste modo assim cresceu, dividido entre estes dois mundos, sempre com o coração a bater nos dois lados ao mesmo tempo, como que um menino andarilho que só se sentia bem onde não estava, rapaz inquieto que encontrou no timbre da sua voz um modo mais vibrante de dizer o que sentia, repartido entre o sonho e a saudade, mas com uma vontade infinita de um dia poder ser feliz. Houve tempos na sua vida em que o coração apertado não o deixava dormir e lhe tirava a vontade de sonhar. E foi assim quando os pais foram para Timor, foram feitos prisioneiros pelos ocupantes japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Ninguém sabia se estavam vivos ou mortos, se que saíam de lá bem nesta terrível experiência, mas felizmente que tudo acabou bem e que essas feridas, embora graves, um dia iriam acabar por cicatrizar. O menino, contendo as lágrimas de tristeza e de indignação, aprendeu a não gostar da palavra guerra, a mesma que mais tarde o inquietaria e o levaria a fazer canções que só falavam de paz. Também muito cedo, o Zeca aprendeu o valor das ideias, coisas esquivas e materiais que não se compram nem se vendem nas bancas do comércio, nem nos supermercados ou nas feiras. E as suas ideias, aquelas que se acostumou e ouviu falar em Aveiro e em Coimbra, eram ideias de liberdade, e a liberdade, convém que se diga, era proibida em Portugal, tão proibida que nem sobre ela se podia falar ou escrever. Tudo isto falou Zeca muitas vezes com um amigo que fez em África, um menino que se chamou, quem chamava o menino do Bairro Negro. Podia-se ter chamado João, Francisco ou José, mas preferiu tratá-lo apenas por menino do Bairro Negro. Um dia o Zeca prometeu-lhe: hei de fazer uma canção que terá o teu nome e que dirá a toda a gente, enquanto houver meninos pobres a brincarem nus no meio dos ricos, nos meios ricos que encontram pelas esquinas, que toda a gente tem direito a encontrar dias felizes no meio de um dia de sol. O menino do Bairro Negro ficava contente com estas palavras, mas receando pelo futuro do amigo, às vezes avisava-o: eu sei que tens razão, que queres o melhor para mim, queres o melhor para ti e para Portugal, mas por favor, tem cuidado, olha lá com os vampiros, que se habituaram a beber o sangue fresco da manada e não gostam de meninos rebeldes como tu, que só falam de liberdade, onde ela não passa ainda de um sonho distante. É em Coimbra, em casa da tia Avrilete, que frequenta o liceu e faz dos livros os seus maiores companheiros. Zeca cantava, estudava, mas sempre com a ideia de Luanda, sempre com a ideia de Angola, sempre com a ideia do seu amigo, aquele menino do Bairro Negro, das diferenças e das lutas de classe. E quem dizia o que pensava continuava a achar em Portugal que não tinha direito para viver. Houve nessa época até quem dissesse a Zeca Afonso: olha rapaz, tu com essa voz podes ir longe fazer uma grande carreira, mas te metes na política em Portugal, não consegues. Quem se envolve em política acaba mesmo preso. Mas o que vinha a ser isso da política? Se pensarmos todos como os meninos do Bairro Negro e desejarmos para eles mais justiça e mais pão, era estar envolvido na política, então o cantor também seria político, não porque quisesse lugares ou títulos, mas porque isso era a sua consciência que lhe exigia a fazê-lo. E foi assim, lutando pela liberdade, pensando no menino do Bairro Negro,
o Zeca Afonso acabou por escrever letras para canções, cantar com Adriano Correia de Oliveira, Manuel Freire, Francisco Fanhais, José Barata Moura, entre tantos, e acabou por ser preso. Aí na prisão, quem o visita e quem passa tanto tempo com ele acaba por ser o seu querido amigo, o menino do Bairro Negro. É aí que ele depois escreve a dita canção que fica imortalizada em todos nós, Grândola Vila Morena. E esta é uma história de vida, uma história de amor, que vai ser toda a vida ouvida e cantada lembrando uma revolução, que foi a Senha de Abril, e é com ela que nós vos vamos deixar hoje.